Jogo no domingo, terça-feira, quarta e também no sábado tem Vila Nova. Semana muito movimentada lá para os lados do Vila Nova. E claro, nós seguimos aqui de mãos dadas com o Tigrão, cobrindo 100% o Vila nessa sua caminhada, nesse início de temporada. Bom, Holmes, o Vila Nova ontem se classificou debaixo de muita chuva, um jogo muito truncado, com muita falta de técnica, né? Um jogo muito pegado ali por parte das duas equipes. O Vila Nova abriu o placar ali no primeiro tempo, sofreu um empate logo em seguida e aí a partida finalizou-se assim, né? E nas penalidades o Vila Nova, com muito sofrimento, conseguiu vencer o Luverdense por 9-8. Como você mesmo disse, Holmes, o Vila Nova mandou um time misto a campo, com jogadores reservas e também atletas das categorias de base do time. Então o técnico Rafael Lacerda teve que fazer esse rodízio, porque não existe elenco que aguente jogar 3 partidas seguidas em menos de 48 horas. Então o Vila Nova teve que fazer esse rodízio, teve muita dificuldade, mas o que importa veio. A classificação, o Tigrão está classificado e espera o seu próximo adversário na próxima fase da Copa Verde. O Vila Nova está aguardando ou o Brasiliense ou o Capital. Essas duas equipes aí se enfrentam na quinta-feira e aí o Tigrão já fica sabendo aí quem vai enfrentar nas quartas de final da Copa Verde. Enfim, Holmes, vamos falar um pouco sobre essa partida de hoje do Goiânia? Copa Verde já é página virada. E antes, Holmes, da gente falar sobre esse duelo contra o Galo Carijó, vamos ouvir um pouco do técnico Rafael Lacerda, que vai falar pra gente aqui na Grande Jogada sobre o planejamento do Vila Nova nessa semana cheia de compromissos. Vamos ouvir. O planejamento foi exatamente o que a gente jogou com o time hoje considerado titular, né? A gente teve a perca do Todinho ali no jogo, no Clássico, e o Thiago Pagnussati que não jogaram. Então a gente optou em hoje colocar um time alternativo, utilizando muitos meninos, mas assim, atletas que vêm treinando muito bem. Amanhã contra o Goiânia a gente vai com força máxima, mas quem jogou mais tempo hoje, caso de Bruno Mendes, caso de Thiago, caso de Léo, Ralf, esses caras não vão estar à disposição, então o nosso banco amanhã vai ser formado basicamente pelo mesmo banco que a gente teve hoje, né? E a gente espera fazer um grande jogo. E agora começa, eu falei pra vocês, acho que umas 2 coletivas atrás, que agora chega um momento que tu começa a dar sequência maior para um time, né? A gente já tem uma pré-temporada, ela continua ainda dentro do campeonato, os atletas estão numa condição física muito boa. O mais importante, nenhuma lesão muscular, a lesão que o Thiago teve e o Todinho tiveram foram traumas, então assim, tem que salientar que a nossa parte física está muito boa, mas com certeza agora nessa sequência de estadual a gente vai dar sequência a um time base titular. Muito bem, Holmes Xavier, tá então o técnico Rafael Lacerda falando sobre esse planejamento. E ele, inclusive, já deu uma dica aí, hein, Holmes, sobre o provável time. Júnior Todinho não joga nessa partida, ele, inclusive, falou isso nessa coletiva, e ele falou também sobre o banco de reservas. E ontem, o Holmes, ele deixou ali o Vinícius Paiva e também o Pajé no banco de reservas e deu lugar a outros jogadores ali no time titular. Por isso, Holmes, nós podemos aqui cravar um provável time titular do Vila Nova para hoje, contra o Goiânia, com atletas que começaram no banco de reservas e também jogadores que não estavam ali disponíveis no banco de reservas. Com isso, vamos à provável escalação do Vila Nova para esse confronto de hoje contra o Goiânia. Urso e Igor Henrique não vão para esse jogo, os dois jogadores estão suspensos por receberem ali os seus terceiros cartões amarelos, então suspensão automática nos dois. Urso e Igor Henrique estão suspensos. Vamos lá. Kozlinski deve ser o goleiro, não jogou ontem, vai para campo hoje com toda certeza. A zaga, a mesma defesa que enfrentou o Goiás lá no estádio Serra Dourada. Elias, o Alisson Maia, Bernardo Chapo e o William Formiga da esquerda. O meio de campo com o João Vieira, Arilson e o Diego Torres. Já no ataque, Vinícius Paiva, Pajé e também o Poveda. Como o Todinho não joga e o Pajé iniciou a partida no banco de reservas ontem, dá a entender que o Pajé deve entrar como titular hoje contra o Goiânia, ao lado do Vinícius Paiva e, claro, o Poveda centralizado como centroavante aí no time do Vila Nova. Tigrão, então, deve vir escalado dessa forma e o banco de reservas recheado de garotos da base, que inclusive fizeram um bom jogo ontem, entraram, converteram seus pênaltis e, claro, ajudaram o Vila Nova nessa classificação, viu, Xaxá? E claro, hoje o torcedor do Vila Nova vai ser grande maioria do estádio Serra Dourada, 80% das arquibancadas foram destinados à torcida do Vila Nova e 20%
a torcida do Goiânia, apesar do Galo Carijó ser o mandante da partida. Vila Nova, então, terá aí as arquibancadas cantando ao seu favor e com toda certeza vai sim empurrar o time a conquistar mais 3 pontos. O Vila hoje é o líder com 14 pontos, se vencer, chega a 17 e abre mais alguma vantagem aí aos seus concorrentes aí no Campeonato Goiano. Enfim, Romy Xavier, você já sabe, todo mundo já sabe, geral tá cansado de saber. Esse noticiário, todas essas informações foram em oferecimento à Sopema. É Sopema, Xaxá? Pode confiar!